Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata e sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu vou mostrar o passo a passo desse bordado em vagonite, que é aquela técnica que nós não temos bordado no avesso do tecido, apenas aqui na frente. E por isso eu acho muito fácil esse bordado. Esse bordado tem 26 pontos de altura e ele se resume em fazer laços e esse contorno em volta dos laços, formando losangos. Então, ele é simples, rápido de fazer, e quem quiser fazer em panos de copa, basta bordar apenas 2 carreiras de laços. Eu utilizei uma toalha de lavabo da marca Deller, coleção Bela, na cor branca. Usei meadas, que são essas linhas mais grossas, eu usei a meada inteira, não separei os fios. O cor-de-rosa é número 52, são da Anchor. O amarelo é o número 298 e o azul, número 140. São essas meadas. A agulha é a número 18 para bordado e uma tesoura. Depois eu vou postar a foto do bordado para vocês aqui mesmo no YouTube, na parte comunidade, que fica ao lado da playlist. Para começar o bordado, eu preciso achar o meio do tecido. Então, é só dobrar em partes iguais e marcar o meio, com a ajuda de uma agulha ou de um alfinete. Agora, eu preciso encontrar o ponto que fica no meio do tecido. Então, é só contar as tramas do tecido, que são essas linhas que ficam em pé, na posição vertical, contar daqui de baixo até aqui em cima. Eu encontrei 31 nessa toalha, então, eu marquei o ponto que fica no meio, deixei sobrando 15 para cima e 15 para baixo. Vou começar com a linha amarela para fazer os laços e a medida é 4 vezes o tamanho do tecido que eu vou bordar. Vou passar a linha pelo ponto que eu marquei e vou dividir essa linha, deixando metade dela para um lado, metade para o outro. Estou no meio do bordado, a distância que eu tenho que ter entre 2 laços é de 11 pontos, contando com o ponto do laço. Então, se eu vou começar pelo meio, eu vou pegar mais 5 pontos para frente, da direita para a esquerda, e quando eu virar a toalha para fazer o outro lado, eu pego mais 5 para totalizar 11. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vou começar a fazer um laço. Para fazer o laço, eu vou mudar o sentido do bordado. Agora, eu venho da esquerda para a direita. Aqui está o ponto que eu passei a linha, o último ponto que a linha passou. Eu vou contar 1, 2 pontos para cima. Só que eu preciso pegar um ponto antes também. Então, eu venho um ponto antes, passo por esse ponto e ainda pego o da frente, eu totalizando 3 pontos aqui em cima. Sendo que esse aqui, que passou a linha por último, vai ficar bem no meio dos 3. Então, eu pego um antes, pego esse aqui e um depois, 3 pontinhos aqui em cima. Volto da direita para a esquerda e passo pelo ponto de baixo. Vou fazer a mesma coisa para baixo. Vou mudar o sentido do bordado, eu venho da esquerda para a direita, vou contar esse ponto que está no meio, eu vou contar 2 para baixo. Então, eu tenho aqui 1, 2, mas preciso pegar um antes dele. Então, eu pego um aqui atrás, pego ele e o próximo, totalizando 3 pontos.
Mudo novamente o sentido, passo da direita para a esquerda, lá no ponto do meio. Esse é o ponto do meio do laço. Sendo que esses 3 pontos, aqui, o pontinho do meio fica no mesmo rumo do meio do laço. Agora, eu continuo da direita para a esquerda, vou fazer esse lado. Então, tem o ponto do meio, eu vou contar aqui 1, 2 para frente e 1 para cima. Entro nele e no próximo. Agora, eu tenho esse último ponto que passou a linha, mudo o sentido do bordado da esquerda para a direita, eu vou descer no segundo ponto. Então, eu pulo 1, 2. Entro nele e no próximo. Ainda, da esquerda para a direita, eu passo pelo meio, pelo ponto do meio. Ainda da esquerda para a direita, tem o ponto do meio, eu venho mais 1, 2 para frente, 1 para cima, e entro da esquerda para a direita nesse ponto e no próximo. Vou mudar o sentido do bordado, agora da direita para a esquerda, eu vou descer. Tem esse ponto que passou a linha, eu vou descer 2 pontos. 1, 2. Entro nele e no próximo. Vou passar pelo ponto do meio para fechar o laço. E na sequência, eu pego os pontos em linha reta, a partir do ponto do meio. Então, eu localizo aqui embaixo, 1 ponto, 2, tem um aqui embaixo da linha, vou pegar ele também, e já vou seguindo em direção ao próximo laço. A distância entre os laços é de 11 pontos. Então, contando com o ponto do próprio laço, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui, eu começo um novo laço. E eu já fiz mais um laço. Prestar atenção na distância certa entre eles. Como eu falei para vocês, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos de distância, contando o ponto do próprio laço. Vou fazer até o final e mostrar o arremate para vocês. Terminei a carreira e não deu para fazer mais um laço, então, eu deixei reto. Para fazer o arremate, eu vou entrar com a agulha dentro da bainha. Vou sair aqui na lateral, vou puxar a linha. E vou entrar com a linha bem próximo de onde ela saiu. Vou sair aqui no meio novamente. Ficou um pontinho bem discreto aqui. Mas a linha está presa lá dentro. Agora é só cortar. Está pronto o arremate. Eu faço esse mesmo arremate para todas as carreiras do bordado. Para fazer o outro lado,
eu vou virar a minha toalha de cabeça para baixo e continuar o bordado da direita para a esquerda. Nesse caso, não muda nada, né? O bordado não ficou para o lado oposto, né? Porque o bordado é o mesmo. Então, eu tenho que contar os 11 pontos de distância. Eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E a partir daqui, eu começo um novo laço. E essa é a primeira carreira do bordado, carreira de lacinhos. Agora, vamos fazer a parte mais fácil desse bordado, que é a parte do zigue-zague. Vamos subir e descer na parte de cima, subir e descer também na parte de baixo, formando losangos em torno dos laços. Para fazer a segunda carreira do bordado, eu vou medir 2 vezes o tamanho do tecido que eu vou bordar. Aqui está o meio do bordado, esse é o ponto que está no meio. Eu vou pegar os pontos que estão na carreira de cima, carreira encostada, sem sobrar espaço algum entre as carreiras, e esses pontos estão intercalados. Tem o ponto do meio, são os pontos que ficam no meio da linha, esses dois aqui. Vou passar a linha e dividir metade para um lado, metade para o outro. Então, são esses dois pontos em que o ponto do meio está no meio deles, né? Agora, eu vou subir 5 vezes, pegando de 2 em 2 pontos. Então, eu venho no primeiro ponto que está acima, ó, bem paralelo, ponto acima, pego ele e o da frente. Novamente, venho no ponto que está acima, entro nele no da frente, vou subindo, pegando de 2 em 2 pontos. Já subi 1, 2, 3, 4, 5. Sempre subindo no primeiro ponto acima. Vou começar a descer 5 vezes, pegando de 2 em 2 pontos. Venho no primeiro ponto que está abaixo, em paralelo, entro nele e no próximo. Ponto de baixo, pego ele e o próximo. Venho no ponto de baixo, entro nele e no próximo. Vou descendo. Ponto de baixo, agora encostei na carreira anterior. Sempre de 2 em 2 pontos. Essa é a sequência dessa segunda carreira. Bem fácil, começo a subir 5 vezes de 2 em 2 pontos. Vou repetir novamente essa subida e essa descida, 5 vezes de 2 em 2 pontos. Para fazer o outro lado, é a mesma coisa, o bordado não muda nada. E vou virar de cabeça para baixo e vou dar sequência, descer de 2 em 2 pontos, 5 vezes, e subir de 2 em 2 pontos, 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, e agora eu começo a subir de 2 em 2 pontos, até encostar, né, chegar na carreira de cima dos laços. Assim ficou o zigue-zague da parte de cima do bordado. Vou fazer o mesmo zigue-zague na parte de baixo também. Aqui é o meio do bordado, eu vou localizar os 2 pontos que estão abaixo do ponto do meio, sendo que o ponto do meio vai ficar no meio deles. Vou passar a linha, e assim a gente vai finalizar a parte do bordado na cor amarela. Começo a descer, primeiro ponto abaixo,
de 2 em 2 pontos, 5 vezes. Três, 4, 5. Começo a subir de 2 em 2 pontos, 5 vezes. É bem fácil. E assim, a gente faz um losango em volta dos laços. Fica desse jeito, o lacinho dentro do losango. Vou terminar e iniciar a próxima carreira. Essa é a base do nosso bordado, que são laços e o zigue-zague, formando os losangos em volta dos laços. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou repetir esse bordado novamente, na parte de cima e na parte de baixo. Com um detalhe que eu vou encostar a carreira e compartilhar sempre um pontinho nessa parte que a carreira encosta. Ou seja, toda vez que eu pegar 2 pontos, um deles eu vou compartilhar aqui. Então, eu vou iniciar a carreira de cima com a linha cor-de-rosa e vai valer a mesma explicação para a carreira de baixo, que eu vou iniciar em azul. Eu posso virar o bordado de cabeça para baixo e fazer a carreira em azul. Então, tem o meio do bordado aqui. A parte de cima do zigue-zague, eu tenho esses 2 pontos encostados na carreira do laço e tenho esses 2 pontos na pontinha. Eu vou passar por esses 2 pontos a linha. E já vou dividir a linha, deixando a metade para um lado, metade para o outro. Lembrando que a medida da linha é 2 vezes o tamanho do tecido que eu vou bordar, ou um pouquinho mais, porque tá sobrando um pedaço pequeno de linha para fazer o arremate. Um pouquinho mais de 2 vezes. Aqui eu passei por 2 pontinhos, eu vou subir 5 vezes e descer 5 vezes, pegando de 2 em 2 pontos. É o mesmo zigue-zague. Então, eu subi aqui no primeiro ponto, e como eu estou compartilhando um ponto, eu vou pegar o próximo ponto que está onde passou a linha amarela. Eu realmente encostei a carreira. Mais uma vez, ó, subo no primeiro ponto e já pego o pontinho da frente, onde também passou a linha amarela. Primeiro ponto, pontinho da frente, primeiro ponto e o pontinho da frente, primeiro ponto acima, né, que eu estou dizendo. E aqui em cima, vou lá no primeiro ponto, aqui eu não vou compartilhar nenhum. Vou lá no primeiro ponto e já entro no segundo, que é a ponta. Então, eu comecei aqui passando a linha, subi 1, 2, 3, 4, 5, começo a descer. Para descer, eu compartilho o ponto. Entro nesse ponto aqui, que passou a linha amarela, e pego da frente. Vou descendo, pegando a linha amarela, ponto da linha amarela da frente, vou descer 5 vezes. Sempre compartilhando um dos pontos. E aqui já é a parte de baixo, eu compartilho os 2 pontos na parte de baixo, que é igual aonde eu iniciei o bordado. Compartilhei 2 pontos na parte de baixo, começo a subir. Então, aqui é a outra carreira do bordado em cor-de-rosa, em que eu encostei na carreira amarela. Vou terminar. E a gente pode já fazer o laço aqui do meio, ou terminar o losango. Fica assim a carreira em cor-de-rosa, bem encostada na amarela. Vamos fazer novamente os laços.
E eu vou mostrar para vocês aonde esses laços vão ficar. Eles vão ficar intercalados com esse da carreira de baixo. Para não ficar muito repetitivo, os laços eu já mostrei como se faz lá na primeira carreira, em amarelo. Posso começar os laços bem aqui no meio, aí é só contar os pontos até o número 6, o ponto começa no pontinho bem aqui do meio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, começa o laço daqui, mas para quem tem dificuldade, é melhor começar daqui, que eu já venho reto e faço o laço todo. Então, dessa ponta, que tem 2 pontinhos, eu pego o pontinho que está no meio deles, logo acima no meio deles. Vou passar a linha aqui, lembrando que a quantidade de linha para fazer os laços é bem maior. É 4 vezes o tamanho do tecido que eu vou bordar. Começando, então, da ponta, é só eu pegar 6 pontos, que eu já chego no ponto do meio do laço para começar o laço. Já peguei um pontinho aqui, então, só dar sequência. 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 pontos. A partir desse da ponta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É só iniciar os laços, então, da mesma forma. Mudando o sentido do bordado, da esquerda para a direita, eu começo os laços pela parte de cima. Pulo o primeiro ponto acima desse que passou a linha, vou no segundo, mas eu pego um antes, entro no ponto da frente e pego mais um. Totalizando 3 pontos na parte de cima e volto para a parte de baixo. E assim por diante. A gente começa a fazer os laços aqui, dou sequência, faço aqui no meio também, e a distância é a mesma entre 2 laços, 11 pontos, contando com o ponto do próprio laço. Estão prontos os laços em cor de rosa, agora é só fechar o losango, iniciando aqui pelo meio, da mesma forma que fizemos com a carreira em amarelo. Vamos subir 5 vezes, pegando de 2 em 2 pontos, e descer 5 vezes, pegando de 2 em 2 pontos. Está pronto o bordado na parte amarela e na parte cor-de-rosa. Falta a parte de baixo em azul, que vai ficar na mesma posição da parte em cor-de-rosa. Para facilitar, a gente pode virar a toalha de cabeça para baixo. Assim, a gente faz o bordado na mesma posição do cor-de-rosa, aqui em cima. E a explicação será a mesma, é igual da parte cor-de-rosa, né? Iniciando pelo zigue-zague, em que a gente compartilha os pontos com a carreira amarela. E esse é o bordado pronto. Eu repeti a carreira em cor-de-rosa na parte de baixo, só que mudei a cor, ela está em azul, mas está na mesma posição. As laterais terminaram iguais, porque a gente começou pelo meio, mas a partir da primeira carreira, você pode também começar o bordado pela lateral, porque é na primeira carreira que a gente define a posição do bordado. Espero que vocês tenham gostado. Peço para você que não é inscrito ainda se inscrever aqui no canal para ajudar o canal a crescer e agradeço de coração a todos que já são inscritos. Obrigada por assistir o vídeo, tenham uma ótima semana e até o próximo bordado!